O Campeonato Carioca ele foi concluído e eu vou trazer agora para vocês as principais médias, as torcidas que mais compareceram aos estádios durante toda a competição. Então, bora curtir esse vídeo. Fala, meus amigos, vocês também? Qual a maior torcida do Rio de Janeiro, hein? E em presença nos estádios, vocês chutam aí? Hoje eu vou trazer as maiores torcidas do Campeonato Carioca 2025 em presença nos estádios. Preparamos uma super lista com as médias e vamos trazer agora para vocês. Começando pelo 12º lugar, a equipe do Sampaio Corrêa de Saquarema, que teve uma média de 1.138 torcedores. É a pior média, a menor torcida em presença nos estádios no Carioca 2025. Sampaio que até ampliou seu estádio. O Lourivaldão em Saquarema teve grande jogando lá, como a equipe do Vasco e do Botafogo, mas mesmo assim, por pouco não chegou nem a 1.000 torcedores, de média. Na 11ª posição temos a torcida do Madureira. Ê, Madureira! 1.437 torcedores de média foi a equipe do Madureira que teve nesse Campeonato Carioca, na maneira geral, né? Teve até jogo contra o Flamengo lá na Paraíba, mas somando tudo, o Madureira levou 10.000 torcedores para todo o campeonato. Na 10ª posição, temos a equipe do Boa Vista, também de Saquarema, assim como o Sampaio Corrêa, só que teve média de 1.472 torcedores. Boa Vista que jogou 7 jogos em casa, assim também como a equipe do Sampaio Corrêa. Lembra, as equipes além do Carioca também jogaram a Taça Rio. Subindo agora para a 9ª colocação, a gente sai agora das equipes que tiveram 1.000 torcedores de média. O Nova Iguaçu teve 2.180 torcedores, 15.000 torcedores ao todo nos estádios, foi sua média no Carioca. A equipe teve até aí um bom lapso, teve jogando contra o Flamengo também fora da região, mas o Nova Iguaçu deixou a desejar e aparece com uma média de só 2.000 torcedores. Na 8ª colocação temos o Maricá, com 3.910 torcedores, equipe que joga no seu estádio lá em Maricá, mas chegou a mandar jogos, inclusive no Rio de Janeiro contra Grande, teve um total de 19.500 torcedores, somando seus 5 jogos como mandante na competição. Maricá não classificou nem para a Taça Rio, nem para a semifinal do Carioca e se despediu com apenas 5 jogos como mandante na competição. E assim como Maricá, a 7ª colocada, Portuguesa, em presença nos estádios, também só jogou 5 jogos como mandante, teve uma média de 4.235 torcedores por partida. Lusa que teve 21.000 torcedores ao todo nas arquibancadas dos seus jogos como mandante no Campeonato Carioca 2025, outra equipe também que, até por ter jogado contra grandes como mandante, poderia ter uma média de público maior. Na 6ª colocação, a grande decepção, sem dúvidas, Botafogo de Futebol e Regatas, com média de apenas 4.605 torcedores por partida no Campeonato Carioca 2025. É verdade que a equipe da Estrela Solitária jogou algumas partidas, a grande maioria, né? Foi nem algumas não, a grande maioria das partidas, com um elenco de transição muito recheado aí com atletas da base. Isso influenciou bastante para a torcida não comparecer aos seus jogos como mandante. Teve clássico, mas mesmo assim não chegou a 5.000 torcedores de média. 4.606 foi a média do Botafogo. O Botafogo teve 6 jogos como mandante e sequer se classificou para a Taça Rio, ficou ali fora das 8 principais colocações no Carioca. Na 5ª colocação temos o Volta Redonda, com média de 6.095 torcedores por partida, teve um total de público de 36.000 e teve, sem dúvidas, contra os grandes, o seu grande trunfo nas arquibancadas do seu estádio como mandante em Volta Redonda. Teve aí uma boa média ao todo, 6.095 torcedores por partida. A equipe do Volta Redonda ficou na 2ª colocação em média de público, se a gente tirar os 4 maiores. E na 4ª colocação, a gente tem o Bangu que foi rebaixado, mas teve um público total de
de média na verdade, né, de 7.200 torcedores, teve um total de 35.999 torcedores por média. No total, a equipe que teve sem dúvidas também contra os seus grandes públicos na competição. Bangu que teve jogando contra o Flamengo lá no Castelão, em São Luís, como mandante, e isso elevou bastante a sua média na competição. Deixar aí a nossa lamentação, na verdade, para o rebaixamento do Bangu, que já chegou a ser até vice-campeão brasileiro, mas futebol é foda, né? A equipe tão tradicional acabou rebaixado e vai jogar a Série A2 Carioca ainda em 2025. Bora pro pódio. Terceiro lugar, temos o Fluminense Futebol Clube, 15.633 torcedores de média no Carioca. A equipe que foi finalista da competição teve o mando de campo do primeiro jogo da final e mesmo assim a equipe teve uma média de apenas 15.600 torcedores por jogo durante o Campeonato Carioca. O público total do Fluminense foi de 125 mil torcedores, teve 8 jogos como mandante e apenas os 3 principais clubes obtiveram um total de público maior que 100 mil torcedores. Fluminense que teve 8 jogos como mandante. Agora bora para o segundo lugar. Segundo lugar, que é do Clube de Regatas Vasco da Gama, com média de 15.795 torcedores por partida. A equipe Cruz Maltina chegou até a semifinal, teve como mandante um dos jogos contra o Flamengo, que levou até para o Newton Santos, mas foi uma decepção de público. A gente teve um público ali na casa de 9 mil torcedores apenas no primeiro jogo da semifinal. Uma grande decepção, sem dúvidas, esse público, mas a equipe do Vasco, mesmo com tudo isso, chegou a 15.795 torcedores por média. Lembrando que o Vasco é, entre os 4 grandes, a equipe que tem o menor estádio. São Januário tem uma capacidade ali na casa de 22 mil torcedores, mas como a equipe jogou clássicos no Maracanã, isso também aumentou a média de público do Vasco. Se você gosta de camisa de time, eu estou deixando tanto no comentário fixado, como também na descrição desse vídeo, o link para você comprar as camisas retrô do Clube de Regatas do Flamengo e também do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essas camisas que estão aparecendo agora aí na tela, camisa do Zico. Você não tem ainda não, hein? No seu guarda-roupa, ele merece, hein? Carlinhos jogou muito. Então já clique e compra também a camisa do Vascão. Comprando, você também ajuda o seu criador de conteúdo através dos programas de afiliados. E vamos encerrar com o primeiro lugar, claro, Clube de Regatas do Flamengo. Média de 30.048 torcedores por partida como mandante na competição. Flamengo que foi finalista, teve aí o segundo mando de campo contra o Vasco, teve o segundo mando de campo contra a equipe do Fluminense. A finalíssima, né, foi mandante e isso ajudou demais o Flamengo a estar disparado na liderança absoluta no quesito média de público na competição. Flamengo que foi o campeão em campo, também o campeão na arquibancada, é a maior torcida do Brasil e como sempre, não deixa a desejar nas arquibancadas, sempre indo em grande número ao Maracanã. Para quem não lembra também, o Flamengo teve jogando aí os primeiros jogos da competição no Nordeste, uma turnê com uma equipe de transição, uma equipe sub-20. Teve pelo Maranhão, teve na Paraíba, teve em Sergipe. Não conseguiu obter grandes públicos, muito por conta de não estar levando seus principais atletas. A torcida rubro-negra queria ver Arrascaeta, queria ver Bruno Henrique, queria ver Gerson e acabou que teve que se contentar com o sub-20. Isso atrapalhou demais a presença de público nos primeiros jogos do Flamengo em sua turnê pelo Norte e Nordeste, mas no fim, nos jogos finais, a torcida chegou junto e garantiu o Flamengo também como campeão nas arquibancadas do Campeonato Carioca. E se surpreendeu com algo? Se não, comenta aí, deixa sua opinião em relação às médias de público. Se gostou, deixa o like, se não for inscrito já se inscreve e eu tô deixando mais um vídeo aí no card no fim, então já clique e segue com a gente. Um abraço.